Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Cleide, eu sou médica veterinária e membro da Comissão de Animais de Laboratório do CRNV de São Paulo. Eu gostaria de agradecer primeiramente a presença de todos que estão conectados conosco hoje. Muito obrigada pelo tempo de vocês. E da outra vez eu esqueci, mas hoje eu não vou esquecer de agradecer o pessoal aqui que está nos apoiando aqui por trás no backstage, que é a Renatinha, o Breno e o Henrique, tá? Do conselho. Muito obrigada, pessoal. Se não fosse vocês, a gente não poderia organizar esse nosso encontro. Então, nós estamos aqui, né, para mais um bate-papo com um tema super importante para quem trabalha, né, na área de animais de laboratório, que é relacionado à gestão de biotérios. Então, dando continuidade, né, ao nosso ciclo de palestras, hoje nós falaremos sobre alguns tópicos, os mais importantes, tá? Aplicados à gestão de biotérios. Então, o papel do médico veterinário e zootecnista. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer à doutora Luciana Sintra, ao doutor Marcos Antônio Maioli. Então, vão ser duas palestras, embora seja um tema em comum, a doutora Luciana vai iniciar com uma parte mais geral, assim, uma contextualização bem importante, né, que vai dar subsídio para a gente poder entender melhor a palestra do doutor Marcos Antônio, que vai ser mais direcionada, né, mostrando toda a experiência que ele tem na área dentro da Unifesp, enfim. Então, eu vou ler o currículo brevemente da doutora Luciana Sintra, tá, Luciana? Eu dei uma enxugada, porque senão nós ficaríamos aqui bastante tempo, tá? Então, ela é graduada em Medicina Veterinária, né, pelo Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas, a FMU. Ela possui especialização em Patologia Clínica Veterinária pela USP. Ela é mestre em Patologia Experimental e Comparada, também pela mesma universidade, e doutoranda agora em Patologia Experimental e Comparada, pela USP. Ela coordena o Centro de Estudos Pré-Clínicos e Centro de Treinamento em Cirurgia do Hospital Albert Einstein. Então, a doutora Luciana tem bastante experiência nessa área. Deixa eu só. Então, eu gostaria de agradecer, doutora Luciana, pela disposição em compartilhar conosco suas experiências, dramas e etc. Seja bem-vinda e logo depois a gente entra com o doutor Marcos. Muito obrigada, viu? Obrigada, Clê, pela apresentação. Bom, vou compartilhar aqui minha tela. Então, novamente agradeço aí a presença de todos, como a Cleide falou. É, essa é a última palestra desse semestre, a gente pretende ter mais palestras nos próximos. E eu vou falar principalmente de tópicos aplicados à gestão de biotérios e qual que é o papel do médico veterinário. E o meu primeiro slide, assim, ele fala um pouquinho sobre o que que faz um veterinário biotério, né? E aí, na verdade, uma das dificuldades é como a gente tem muitos papéis, muitas responsabilidades, né? E aí isso traz muitas preocupações. Eu acho que eu queria trazer um pouco disso para a gente refletir. Então, hoje o médico veterinário ele é responsável por várias coisas dentro do biotério. E eu acho, né, na minha perspectiva, o veterinário ele precisa ser um líder dentro do biotério. Até porque se ele não tiver, né, que aí eu coloquei aí o chá, que é a gente precisa ter conhecimento de tudo que a gente faz dentro do biotério, e às vezes a gente precisa ter um amplo conhecimento de várias coisas, porque o biotério tem várias espécies, vários tipos de projetos diferentes, e aí com isso a gente tem que criar habilidades, principalmente de como lidar com tudo isso. Então, criar habilidades principalmente socioemocionais e de relacionamento interpessoal, porque a gente assume muitos papéis, a gente tem que saber sobre muitas coisas, mas também precisa ter apoio das pessoas que trabalham com a gente. Então, eu queria que mais mostrar essa visão, né, do que eu vou falar. E aí, por isso que no chá fica último as atitudes, que são como a gente vai agir dentro de tudo isso, dentro do biotério, né? Então, vamos tentar. Aí eu vou deixar para vocês colocarem nas perguntas se vocês concordam com a maneira como eu penso ou não, mas eu acho que as nossas atitudes levam as coisas a serem mais fluídas ou não, dentro do trabalho, dentro de tudo que a gente tem que fazer, dentro do biotério. E aí,
o papel principal é a gente garantir uma ciência responsável, trazendo bem-estar para os animais e o progresso, e tudo que a gente faz dentro do biotério traga um progresso científico contínuo, né? Então, a nossa responsabilidade é cuidar dos animais e fazer com que os projetos tenham, né, algum benefício para a nossa sociedade como um todo. Então, essa é uma visão muito ampla, né, dentro de tudo que a gente tem que fazer dentro do biotério. E aí, para a gente conseguir isso, a gente tem que continuamente, né, ir em busca dos conhecimentos que eu estava falando. Então, se educar, porque toda vez tem um desafio. Eu falo que o muito legal do que a gente faz, né, dentro da ciência de animais de laboratório é que nunca o dia é uma monotonia, né? A gente sempre é diferente, nunca é monótono. Então, todos os dias a gente aprende uma coisa nova, a gente faz uma coisa nova, tem um desafio novo. E eu acho que é isso, de requerer essa educação, esse treinamento, de buscar continuamente, né, esse mindset contínuo de aprendizado, né, dentro do biotério. E aí é uma fotinho minha, quando eu ainda era veterinária, hoje eu sou, além da RT, a coordenadora, né, lá do centro do Einstein. E aí eu coloquei aqui como eu divido a minha equipe, né, a equipe que trabalha hoje comigo, dentro dos seus papéis. E aí, se vocês verem aí o papel do médico veterinário, tem lá conhecimento do projeto, é importante que o veterinário saiba o que está acontecendo, né, dentro do biotério, conhecer os projetos que estão acontecendo, verificar se tem aprovação do SEUA, e muitas vezes a gente participa também do SEUA, né, apoiar na aquisição desses animais dentro desses projetos que estão aprovados, definir se a gente vai fazer quarentenas, aclimatação desses animais, o tempo necessário para que esses projetos aconteçam, fazer um planejamento junto com o pesquisador do que vai acontecer antes, durante e depois de cada procedimento experimental, fazer o controle de todos os materiais, medicamentos e insumos para os animais, né? Isso acaba sendo também um pouco função do veterinário, porque precisa garantir lá os anestésicos, opioides, e mesmo que não tenha, né, na minha área, por exemplo, a gente tem uma farmácia dentro da área, mas mesmo que não tenha essa área, é importante que o pesquisador saiba que ele precisa ter esses medicamentos, né, para o animal. Então, acho que é também nosso papel nisso. E aí, a avaliação de todos os animais, né, que é o que falam hoje, que é a nossa principal função. Mas para que a gente consiga ter essa avaliação, várias outras coisas são importantes, além do controle de doenças, né, e tudo. E aí, por que que eu coloquei isso? Porque é importante essa sincronia de comunicação entre entender, e aí hoje um dos meus papéis eu me coloco em apoiar o pesquisador a escrever o projeto, a ver as necessidades que ele precisa para o projeto, né, apoiar ele na submissão do SEUA, né, fazer os agendamentos junto com ele, dos procedimentos. Então, eu acabo sendo um suporte hoje para o pesquisador, e aí esse suporte, quando a gente está mais interagindo melhor com o pesquisador, fica mais fácil a comunicação e fica mais leve também, né, das coisas acontecerem. E aí todas as outras áreas que a gente acaba achando que não é de nossa responsabilidade, que é responsabilidade do coordenador do biotério, mas que é importante essa comunicação também com o coordenador, para que ele entenda quais as necessidades que a gente precisa ter dentro do biotério, né, de compras de insumos, né, de quanto precisa de dinheiro, e aí tudo isso também é um complicador, né, e aí eu acho que hoje tem muitos líderes hoje que são coordenadores também, então muitos veterinários que são coordenadores, né, então é muito importante ter essa comunicação entre a equipe veterinária e o coordenador, né, isso na minha perspectiva. Além de os técnicos, né? Hoje a equipe técnica que cuida dos animais, é importante ter essa interação, até para que, eu falo hoje, a comunicação com a minha equipe é assim, tem algum animal que tá doente, e aí a minha equipe mesmo já me manda o WhatsApp, ou a gente tem trocas de e-mails com os pesquisadores, e quando a gente tem essa interação, fica mais fácil também de entender o que eu vou fazer dentro do biotério, mais focado, né? Uma visão mais focada das minhas atividades, né? E aí, dentro de tudo isso, o que que a gente precisa ter, né, de conhecimento, que a gente precisa fazer também dentro da nossa da gestão dos biotérios como veterinários? É ter conhecimento da lei e ver se tudo que está sendo conduzido, né, tem aprovação do SEUA, se está dentro das recomendações, se o que está sendo feito é certo. E hoje eu tenho muito essa visão de apoiar, né, todos que trabalham comigo, de olhar se a gente está executando como está escrito lá nas RNs do Conselho. Me vejo como responsável também por oferecer treinamento para minha equipe, e uma das coisas a gente só aprende quando a gente ensina. Então, hoje o que eu tenho feito é delegar a parte de educação também para minha equipe, porque é uma maneira deles irem também estudando
e aprendendo e ensinando outras pessoas. Então, hoje eu tenho equipes, a minha equipe é muito bem dividida em coisas que eles têm habilidade muito boa, né, de técnicas, ensinando também as pessoas que estão entrando, né? E aí essa gestão, né, de treinamento e pessoas faz com que tenha uma interação melhor entre todos. E a gestão financeira, apoiar também na gestão do financeiro. Então, hoje uma briga assim, ah, precisa comprar tal coisa, mas a gente não tem dinheiro. Então, quanto a gente precisa se programar e às vezes, ó, não tem dinheiro, mas como não tem dinheiro? Então, quanto é importante a gestão financeira também de entender quais são as prioridades, né, de compras, de necessidades para apoiar o coordenador aí na gestão do Biotério. E aí eu trago aí o manual de responsabilidade técnica, né, do CRMV de São Paulo. A gente tem um manual do CRMV, do CFMV, e tem também o CONSEI, as descrições veterinárias, e assim, no meu ponto de vista, eles estão muito bem, muito parecidos, né? Estão descritos de forma muito similar, e aí, dentro do manual do CRMV, ele fala assim: o responsável técnico veterinário desempenha um papel essencial na garantia do bem-estar dos animais, na conformidade com as normas e regulações aplicáveis. E acho que é tudo isso que a gente já começou aí, né, a rever. Quanto é importante a função do veterinário no cuidado animal e quanto é importante o veterinário entender a regulamentação. Né? E para atuar como RT nas instalações que conduzem pesquisa clínica veterinária, recomenda-se estar presente durante o período de realização de procedimentos específicos definidos pelo estudo. E aí, quanto é importante o veterinário estar principalmente observando, né, aquilo que está sendo executado, que são de funções específicas do veterinário. Mesmo que você treine, né, na sua equipe uma aplicação, uma execução de uma eutanásia, sempre é importante verificar se isso está acontecendo, né, como deveria. E aí ele fala assim, que as funções do veterinário é o planejamento e a supervisão da área, né, e aí ele fala de atuar para acompanhar os processos, os cuidados dos animais, uma assistência e cuidados básicos, que é justamente essa avaliação da saúde dos animais, o manejo adequado, e aí hoje eu falo que meus técnicos são responsáveis pelo manejo de todos os animais, alimentação, né, cuidado, mas quanto é importante estar envolvido junto com essas pessoas, né, para que as coisas sejam feitas de maneira adequada e para que essa comunicação seja realmente confiável, uma supervisão específica, né? Então, principalmente entendendo o controle sanitário, o controle genético e como estão sendo criados, e aí o Marcos vai falar bastante disso também, da função do zootecnista, né? Apoiando nisso. A orientação e desenvolvimento, né, de ações preventivas, então orientar de como cuidar dos animais, orientar de como prever, fazer medidas de preventivas para que não aconteçam doenças ou infecções ou contaminações dentro do biotério também é nossa responsabilidade, né? E o treinamento e a capacitação de todas as pessoas que estão envolvidas, até mesmo dos pesquisadores. E por isso que hoje, né, eu coloco minha equipe me apoiando nisso também, nesses treinamentos, devido à quantidade de funções, né, que a gente acaba adquirindo. E aí também está lá falando sobre quanto é nossa responsabilidade ter certeza que a gente tem uma infraestrutura e equipamentos adequados, né, para os animais que são mantidos, controle de pragas e biossegurança, e aí acaba sendo, nossa responsabilidade verificar, porque isso está dentro da medicina preventiva, a eutanásia e o transporte desses animais, a atuação como profissional, né, dentro dos controles de biossegurança, zoonoses e preocupação também de saúde ocupacional dessas pessoas, porque existem zoonoses, também é nossa responsabilidade de cuidado das pessoas que estão dentro da área, né? E a parte de documentação hoje é um dos itens que está mais descrito, né, dentro dos manuais, de quanto é importante a gente descrever que, ó, estive no biotério, avaliei tal coisa e ter, né, esses descritivos de o que foi visto, né, para confirmar as visitas. Eu não gosto muito disso, vou ser bem sincera. Eu acho que quando a gente faz um trabalho que a gente conhece o que está acontecendo no biotério, a gente não precisa ficar confirmando, mas o descritivo dos projetos é muito importante, né? Até essa comunicação para ter uma continuidade, né, dos cuidados dos animais. E aí a inspeção cirúrgica, né? E aí não necessariamente estar envolvido em todos os procedimentos, mas entender que quem está fazendo os procedimentos
tá capacitado, né, para realizar, e a gestão de resíduos, né, principalmente de carcaças, de lixo infectante, principalmente se for uma área de nível de biossegurança mais elevado, né, de 2, 3. E aí, dentro de tudo isso, né, quais são os nossos desafios? E aí eu deixei aqui até passei, mas deixei o veterinário aqui com carinha brava, porque assim, meu, Luciana, olha tudo que a gente tem que fazer, né? Então, quais são os nossos desafios? E eu acho que são exatamente isso de ter as competências para fazer tudo isso, as habilidades técnicas, comportamentais e socioemocionais, de a gente entender que se eu também não tenho uma habilidade técnica, eu posso buscar alguém, né, que possa me apoiar, né, e dentro das comportamentais, eu falei muito de como é importante a gente ter uma comunicação assertiva com todos, relacionamento interpessoal e trabalho em equipe. E aí, entre as socioemocionais, de entender os nossos princípios, né, éticos e desenvolver uma inteligência emocional para como lidar, né, com todos esses desafios do dia a dia, buscando aí entender o que eu consigo ou não fazer e o que eu vou precisar ou não de apoio, de repente, né, de ajuda da equipe. E aí, é, a gestão, né, opa, ficou pequenininho. Mas, assim, a gestão aplicada à responsabilidade técnica, ela atua para garantir a qualidade dos produtos, serviços oferecidos à sociedade, o RT, em conjunto com seus gestores. E aí, isso daí eu deixei destacado porque é exatamente isso. O RT, ele precisa ter uma parceria com os gestores das áreas, com as pessoas, né, tanto eu falo que o complicador do veterinário é justamente isso, a gente precisa ter contato com as pessoas que estão acima da gente, contato com as pessoas, os pesquisadores que, né, não estão dentro, às vezes, da hierarquia, e com uma equipe mais técnica que está lá nos apoiando. Então, quanto é importante a gente ter toda essa comunicação, né, para que a gente consiga interagir, né, dentro das nossas responsabilidades. E aí, dentro da responsabilidade técnica, é, a gente tem aí, então, muitos, né, uma integração com profissionais de diversas áreas, diversas, multidisciplinar, né, e esses são os desafios, e aí eu acho que, na verdade, eu gosto disso, que é como a gente pode aprender, né, então o veterinário, ele tem que estar envolvido com todos os pesquisadores, são de diferentes áreas, tem que estar envolvido com pessoas formadas em diferentes áreas, né, hoje, por exemplo, eu trabalho com astrofísico, físico, médico, enfermeiro, engenheiro, né? E isso constrói muitos conhecimentos, né? Cada um com o seu conhecimento na sua área. Tem que ter uma integração com o seu, né? É importante ter essa comunicação e às vezes até se você não é o veterinário que faz parte do seu, mas que pelo menos você conheça o veterinário que faz parte do seu para ter esse apoio, né, dentro dos projetos, né, de comunicação, quando o projeto está aprovado e talvez não esteja acontecendo como realmente esperava, né, e então acho que tem que ter essa integração. E aí também é isso, nossa responsabilidade, né, dentro da execução, supervisão e assessoramento de todos os projetos que estão acontecendo dentro dos biotérios, tá? E isso está descrito dentro do manual do CFMV, né, das nossas responsabilidades. E aí eu coloquei alguns slides que estavam no próprio site do CFMV, falando das diretrizes para estabelecimentos que criam e utilizam animais em atividades de ensino e pesquisa científica. E aí ele fala quanto é importante o veterinário entender qual o tipo de estabelecimento que ele está trabalhando, né, as espécies, ter conhecimento das espécies, né, também entender suas atribuições como RT, né, e avaliar principalmente aí, como a gente já falou, sobre o bem-estar animal e a eutanásia e os métodos de eutanásia. Então, eu estou deixando aqui os slides, mas acho que é importante que todo mundo entrasse, né, dentro do manual do RT, do CFMV, e ele fala aqui, né, entre as funções do veterinário promover a instrução e divulgação de normas, acompanhar e cumprir, quando aplicável, as ações relacionadas ao programa de saúde, né? Então, tudo isso que foi falado lá pelo manual do CRMV, ele só é repetido no CFMV. Então, mostrando a nossa responsabilidade, não só com os animais, mas com as pessoas que trabalham também dentro dos biotérios, né? Então, quanto à nossa responsabilidade de gerenciar os resíduos, então, hoje eu falo que o veterinário, ele está ligado a uma responsabilidade não só com o animal, mas com as pessoas e com o meio ambiente.
né, que é a nossa responsabilidade. Orientar quanto às instalações orientar quanto às instalações apropriadas ao alojamento dos animais, orientar para que sejam fornecidos alimentos e insumos de qualidade, garantir a capacitação da equipe, orientar sobre os procedimentos operacionais padrões. Então, é também nossa responsabilidade apoiar na descrição desses procedimentos, né, para que tudo aconteça exatamente como é esperado, assegurar a saúde e bem-estar dos animais, planejar e desenvolver ações de medicina veterinária preventiva, né? Então, também está aqui orientar para a realização de ações que garantam a sanidade, orientar a relação e monitoramento de controle sanitário, garantir que os animais tenham registros rastreáveis, né? E aí, muito mais do que anotar que eu estive no biotério e avaliei os animais, para mim é muito mais importante que a gente faça anotações que sejam rastreáveis dentro dos projetos de pesquisa. Porque hoje o maior viés que a gente tem é, às vezes, um resultado não deu exatamente como o pesquisador esperava, mas provavelmente também a gente não tem rastreabilidade do que aconteceu com aquele animal. Então, hoje eu coloco muito a nossa responsabilidade em também ajudar nessa rastreabilidade de resultados, né? Acompanhar o bem-estar, assessorar o planejamento cirúrgico, realizar inspeções das áreas, orientar a adoção de protocolos de anestesia e analgesia, e isso é específico do veterinário, né? Apoiar os pesquisadores no melhor protocolo de anestesia e analgesia em todos os projetos de pesquisa. Promover a adoção, implantação e supervisão de procedimentos humanitários de eutanásia, incentivar políticas de adoção contra a morte, for evitável, e aí entra os pontos finais humanitários, de quanto é nossa responsabilidade também apoiar dentro dos projetos até onde a gente vai seguir, né, com esses projetos. E aí fala de novo aqui da legislação, adequar a produção dos animais, gerar documentação evidente de atuação e permita o controle, a regulação e a avaliação de serviços prestados, né, que isso daqui é o que a gente acaba considerando como uma maneira da gente confirmar que esteve lá dentro do local de trabalho, mas eu colocaria muito mais que é importante a gente não só registrar que eu estive lá, mas registrar o que teve de fatos importantes, né? E orientar sobre os programas de enriquecimento ambiental. Então são vários, né, itens. Orientar para o transporte, possuir conhecimento específico, né, treinar a equipe, garantir que apenas sejam liberados animais de procedimentos aprovados pelo SEUA, garantir o princípio dos 3 Rs, garantir que todos os procedimentos sejam realizados de acordo com o CEA e assegurar em que em se tratando de animais silvestres, as instalações possuam autorizações dos órgãos competentes, tá? E assim, são infinitas, né, o que está escrito de atribuições dos médicos veterinários. Então, eu queria, na verdade, deixar um recado que eu acho que é exatamente isso. A gente tem muitas funções, mas acho que o nosso compromisso é justamente apoiar, né, essas atividades dentro do biotério e principalmente nos disponibilizar dentro do apoio, né, do que estiver dentro principalmente do cuidado do animal, né, e da orientação das pessoas, tá? E é isso, pessoal. Lu, muito obrigada, viu? Realmente é bastante, são várias responsabilidades e depois a gente pode pontuar de acordo com a necessidade, né, do pessoal que vai participar depois, dos outros veterinários, biólogos, os responsáveis, coordenadores pelos biotérios, a gente pode pontuar durante a mesa redonda. Então, eu só vou enfatizar, lembrar o pessoal que eles podem mandar no chat as perguntas e a gente vai tentar conectar, né, as perguntas junto com uma discussão mais ampla. Então, fiquem à vontade. Muito obrigada, viu, Lu? Agora nós vamos receber o Dr. Marcos Antônio Maioli. Eu vou ler brevemente o currículo dele. Então, o Dr. Carlos Antônio Maioli, ele também é membro efetivo, né, da nossa comissão técnica de ciência animais de laboratório. Ele é graduado em zootecnia pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, campus de Dracena. Ele fez mestrado, doutorado e pós-doutorado em ciência animal pela Universidade Estadual Paulista.
a Unesp de campus de Araçatuba, e atualmente ele é zootecnista no Centro de Desenvolvimento de Modelos Experimentais para Biologia e Medicina, que é o CDM, né, da Universidade Federal de São Paulo, na Unifesp, a Unifesp no campus de São Paulo. Então, eu gostaria de te agradecer muito, viu, Marcos Antônio, pela sua disposição em estar aqui conosco, também compartilhar sua experiência, e seja muito bem-vindo, viu? Obrigada. Obrigado, Cleide. Eu que agradeço o convite e vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Tá aparecendo certinho aí para vocês? Sim, tá sim, Marcos. Falando um pouco de gestão em biotéria de roedores, o papel do zootecnista, né, nessa, nesse tipo de instalação, eu resolvi falar um pouco sobre o que está no regimento da profissão e também falar um pouco, em termos mais práticos, o que o zootecnista pode fazer. Porque não tem tanto esse lado do RT que é um pouco mais complicado. O nosso é atuação profissional de fato dentro de uma instalação de produção animal. Só muda que, em vez de ser uma fazenda, é um biotério. Então, eu trouxe um aspecto um pouco mais aplicado do que eu costumo fazer na rotina de trabalho aqui do CDM. E como que eu consegui implementar algumas coisas que a gente vê na faculdade de zootecnia durante a graduação e como que isso pode trazer certos ganhos e melhorar o sistema produtivo de um biotério. Então, aqui eu trouxe para falar do papel do zootecnista na atuação dentro de um biotério, na gestão da produção, na gestão de um biotério, nada melhor do que começar com um juramento da profissão. Sendo que logo no juramento da profissão existe todas as prerrogativas em que a gente pode atuar. Tá certo que ao longo do documento, do código de ética profissional zootecnista, ao longo do código de ética é explicado um pouco melhor cada um dos itens. Mas, de forma grosseira, durante o juramento a gente fala que vai atuar em favor do aprimoramento das espécies de animais, preservação dos recursos naturais, segurança alimentar, da sustentabilidade da produção animal, do bem-estar da humanidade e dos animais. Além disso, tem todas as funções de responsabilidade sobre as funções que vão desenvolver e a dedicação ao trabalho, sempre tendo uma visão humanística de todo o trabalho que a gente foi feito, que vai ser feito. E isso tudo também é apoiado pelo artigo 3 da Lei 5.550, que também fala sobre o papel do zootecnista e quais são as prerrogativas de um zootecnista no exercício de sua profissão. Tanto o juramento, que é desmiuçado ao longo do Código de Ética, como a Lei 5.550, que regulamenta a função do zootecnista no seu artigo 3º, no item B, eles falam basicamente a mesma coisa, em que o zootecnista deve promover o bem-estar, avaliar, trabalhar com regimes genéticos e alimentares e estabelecer quais são os mais indicados para aquela espécie de ambiente, trabalhar com condicionamento e sua melhor adaptação ao ambiente e à vista dos objetivos do processo produtivo em que você está trabalhando. Então, quando nós falamos pelo menos essa parte do bioterismo, na verdade é uma coisa muito nova e não é abordado isso durante a graduação em zootecnia. Nós não vemos nada de biotério com relação a isso. Nós sempre vemos o quê? Animais de fazenda, animais de produção, visando sempre o quê? A produção alimentar, a produção de alimentos. Então, a gente tem, na grade curricular, sempre fala de bovinos, equinos, caprinos, aves, peixes, mas nada é abordado com relação aos animais de laboratório. Então, a gente sempre tem uma ideia de fazenda, ideia de ampliar a produção, sendo que o biotério nunca é citado nesse tipo de como uma instalação em que o zootecnista pode possivelmente atuar durante a sua carreira profissional. Então, só levantando aqui a ideia de que o biotério nada mais é do que uma instalação que permite a criação e manutenção de animais visando o bem-estar, a saúde e a qualidade genética desses animais. Nada mais é do que uma fazenda. Tá certo que existem alguns aprimoramentos em termos de saúde, manutenção da qualidade genética e alguns equipamentos que visam o aprimoramento do bem-estar animal. Mas, a grosso modo,
em ambas as instalações visando produção animal, os objetivos são os mesmos, sempre fazendo o quê? Sempre tentando fazer com que técnicas sejam empregadas na criação e que para os animais que vão ser utilizados na experimentação animal. E isso se tornou muito mais evidente ao longo dos últimos anos com o aumento da demanda de animais com melhor qualidade, porque antigamente tinha-se em mente que o biotério era um lugar onde eram mantidos animais, mantidos ratos. Não necessariamente esses animais deveriam ter uma alta qualidade genética, uma alta qualidade sanitária. Eles iam ser utilizados para experimento, porque antes não se tinha a ideia de que doenças ou a ausência de bem-estar, ou não na quantidade, da forma que é necessário para que ele manifestasse todos os seus comportamentos, ele poderia expressar toda a sua capacidade e isso não interferiria nos experimentos. Com o passar do tempo, foi visto que existe um impacto muito grande disso. Então, passou a ter a ciência de animais de laboratório que visa, através do bioterismo, melhorar as instalações do biotério e produzir de forma mais consciente possível e com melhor qualidade possível. E é nisso que entra o zootecnista, auxiliando nesse processo. Pense que para ter esse produto final, que nada mais é o rato ou o camundongo, nada mais é do que o produto final da cadeia, que seria o quê? Um animal que tem todas as suas qualidades genéticas importantes para um determinado experimento. Cada experimento ou cada protocolo experimental que vai ser realizado, ele depende de um animal que tem determinadas características de saúde ou característica genética, um perfil específico. Então, para que ele seja produzido, é necessário que dentro de um biotério ele tem a gestão de pessoas, como foi apresentado, como foi abordado pela Luciana na apresentação dela, que envolve a capacitação e a organização do que cada colaborador vai fazer. Existe a gestão dos recursos que a gente faz junto com o pessoal do administrativo. A gestão dos recursos está diretamente relacionada à gestão de insumos, que seria para a compra dos materiais, o controle da sanidade, que muitas vezes é um fator determinante para a qualidade dos animais, então tem que ter muita atenção com relação a isso. E aqui eu vou abordar mais esses aspectos mais práticos e um pouco mais simples, para tornar essa palestra um pouco mais rápida, que envolve o setor de apoio, que é a de limpeza e esterilização de materiais, a gestão da produção de fato, que é onde e como que um zootecnista pode atuar gerindo a produção de animais, na gestão de insumos, que envolve o consumo dos materiais, porque o zootecnista ele tem uma visão e pode atuar de forma a calcular ou dimensionar o quanto de insumo vai ser consumido e passar para o setor de compras e para o setor administrativo para fazer a gestão dos recursos e a compra dos materiais. E aqui mostrando que existe uma interligação entre alguns setores. Como, por exemplo, a gestão da produção afeta diretamente os insumos que vão ser comprados. E o setor de apoio, que é de limpeza e esterilização, afeta diretamente sobre o controle da sanidade dos animais. Então, todos esses itens da cadeia, além de serem componentes importantes do processo produtivo, também apresentam uma inter-relação entre si. E esses em vermelho são que eu vou abordar de forma mais, colocar de forma um pouco mais prática e dentro do que eu vivencio aqui dentro do biotério. Então, falando um pouquinho do setor de limpeza e esterilização. Quando a gente olha as salas de produção dos animais, eu não sei se todos já tiveram acesso a uma sala de animal, a uma sala de produção de animais em que se usa rack ventilado e tudo mais, os layouts das estantes ventiladas ou as máquinas, elas variam um pouco. Mas a ideia é sempre colocar os animais em um ambiente o mais limpo possível. E esse material que é utilizado, normalmente, quando se trabalha em ambientes com animais que têm um controle sanitário maior, eles tendem a ser todos autoclavados, todos esterilizados, e toda a manipulação é feita nesses fluxos que restringem o contato do animal com o ambiente externo da caixa. Todo o ar que entra nas caixas é filtrado por filtros EPA, e o ar que sai das caixas, ele passa por um filtro EPA e é jogado direto para o sistema de exaustão. Então, vejam que existe um controle rígido, e depois que tudo isso é utilizado, eles têm que sair da sala. Então, pense que
pensem comigo que o setor de limpeza e esterilização é onde tudo termina e tudo começa novamente, porque os animais eles vão ser mantidos nessas caixas que são o mundo deles. Então, a gente tem que ter bastante controle e critério para fazer a limpeza correta, fazer todo o preenchimento com a cama, que nada, porque o animal vive em contato direto com a cama. Então, pense que o setor de limpeza e esterilização, que é o setor de apoio que nós chamamos aqui, é uma das principais barreiras sanitárias da instalação. Todo o material que vem de fora, que é a cama ou a ração, eles são autoclavados, eles têm que ter um controle. Quando é feito o preenchimento das caixas, tem que ser mantido um padrão de preenchimento. E, além disso, pense que em um biotério existe uma grande densidade populacional. Os animais, existe uma grande quantidade de animais em uma área pequena. Então, caso aconteça alguma coisa de errado nesse setor, isso pode causar uma queda significativa da sanidade animal. Isso pode prejudicar o andamento da cadeia inteira. Então, demanda atenção constante e é necessário que exista a manutenção dos padrões de qualidade, tanto do preenchimento das caixas, das gaiolas, a limpeza das gaiolas, o preenchimento, a passagem para dentro da área limpa, que é teoricamente um setor mais limpo, não é considerar a gente passa material estéril lá para dentro. Então, existe sempre uma demanda por atenção nesse setor. Então, sempre aqui é um exemplo de uma área na área de lavagem dos materiais aqui, e nesse canto aqui nós temos uma autoclave de dupla porta, onde o material está sendo colocado aqui para ser autoclavado e vai ser mandado para dentro da sala de produção. Então, vejo que são máquinas grandes, que demandam bastante, demandam revisão, então a gente tem que ter bastante atenção disso, demandam validação em controles físicos, controles microbiológicos, para ver se o processo está sendo eficiente ou não. Aqui mostrando a nossa máquina de lavar bebedouros, e que os bebedouros também saem das áreas, então eles são esvaziados, são lavados, são preenchidos aqui dentro com água acidificada. Essa água é autoclavada e passa para dentro do setor produtivo. Então, tem todo um controle de fluxo de material que a gente tem que ser respeitado e que tem que ter muita atenção nesse setor. Passando dessa parte mais básica, que é a limpeza e esterilização dos materiais, o fluxo de trabalho ali dentro, a gente vai para falar um pouco da gestão da produção de fato, que é quanto de animais, como que nós calculamos, o que nós fazemos para dimensionar a quantidade de animais que vão ser produzidos. Nós temos que pensar que a gestão da produção é um ponto de importância ética e econômica dentro da cadeia de produção dos animais. Porque pensem comigo, toda vez que a gente quando a gente trabalha no sistema produtivo, tudo que a gente busca é aumento da produtividade, ou seja, produzir mais uma área menor. Só que num biotério, isso nem sempre se torna verdade. Às vezes a gente acaba tendo um espaço em que a gente não pode ampliar o setor produtivo, porque a demanda não existe uma demanda tão grande por um determinado tipo de animal. Então, nós temos que ter um equilíbrio. E isso entra a parte ética, produzir o quanto é necessário, e a produção de só o necessário é importante para a gestão dos recursos econômicos. Então, sem produção desnecessária, sem gastos desnecessários. Então, aí nós conseguimos unir, existe uma fusão importante nesse processo, que é a parte ética, que é o não descarte de animais sem a necessidade, e a não utilização de insumos de forma errada, ou seja, a utilização de recursos de forma mais consciente possível. Então, quando se faz a gestão de produção de forma adequada, nós temos um uso racional dos recursos, sejam eles os equipamentos, insumos ou os recursos humanos que trabalham. Porque eu acabo fazendo uma gestão adequada, eu torno o ambiente de trabalho o mais agradável possível e trazendo o menor desgaste do trabalhador. Além disso, eu produzindo o necessário, eu consigo ter atenção voltada para o sistema produtivo. Eu não fico produzindo sem critério. Então, eu fico focado na melhoria da qualidade, nas avaliações dos índices, então eu consigo entregar um animal com melhor qualidade, em menos tempo, e com mais economia, e com um aspecto ético muito mais importante, com um aspecto ético bem
sendo o aspecto ético bem respeitado. E, dessa forma, para que eu consiga fazer a gestão da produção de forma adequada, eu preciso conhecer as necessidades da instituição. O que seria a necessidade da instituição? O quanto que eles vão demandar que eu produza de cada tipo de animal. Ou seja, eu tenho que saber o que eu devo produzir, em qual quantidade eu devo produzir e quando eu tenho que entregar. Dessa forma, eu consigo avaliar, sabendo que eu tenho que produzir, aí eu posso fazer o quê? Eu começo a avaliar o quanto eu consigo produzir e aí eu consigo fundir as duas coisas. Eu tenho a demanda, aí eu vou pensar quantos casais eu tenho que produzir, o que eu tenho que entregar. Para saber o quanto eu consigo produzir, aí eu começo a avaliar o desempenho dos animais. O desempenho dos animais que eu mantenho na minha instalação, sejam os ratos, camundongos das diferentes linhagens, ou se é transgênico, se é organismo geneticamente modificado, se é mutante. A partir disso, eu faço uma avaliação dos índices zootécnicos, ou seja, eu vejo o desempenho desses animais e vejo em número o quanto que eles conseguem me entregar de animal, quantos animais eu tenho entregues em tanto tempo, e aí eu começo a dimensionar o sistema produtivo para fazer uma gestão de produção adequada. Esse acompanhamento, quando eu faço o acompanhamento desses índices zootécnicos, eu consigo fazer o quê? Produzir com qualidade, responsabilidade e consigo melhorar a produtividade do meu sistema. Só que para que eu consiga fazer isso, eu preciso ter os registros das informações produtivas desses animais em alguma planilha controle. Ou seja, numa fichinha, ou seja, numa tabela do Excel, ou em algum sistema, caso o Bioterra tenha um sistema adequado para fazer gerenciamento de produção. Com isso daí, eu consigo calcular os seguintes índices zootécnicos, que são os que a gente usa aqui, principalmente. Aqui, só abrindo um parênteses, aqui nós temos uma fichinha de controle de maternidade, que é mais ou menos a ficha padrão que é mantida em 90% dos bioterras. Aqui você tem o número da caixa, que é onde fica o animal, ou aquele casal de animais, qual é a linhagem, aqui não é a raça, que seria a linhagem, qual é a data de nascimento da fêmea, a data de nascimento do macho, quando eu coloquei eles em acasalamento, a data dos partos, o número de animais nascidos, a data do desmame e a quantidade de machos e fêmeas desmamados. A partir de uma ficha simples como essa daqui, eu consigo calcular algumas informações extremamente importantes para o meu sistema produtivo, para dimensionar a minha produção, que seria o quê? A idade do primeiro parto, o tempo entre a formação do casal e o primeiro parto, o intervalo entre partos, que é quantos dias entre um parto e outro, o período de serviço da fêmea, que é quantos dias após o parto ela emprenha novamente, a mortalidade pré-desmama, que seria quantos animais acabam morrendo antes do desmame, o número de filhotes desmamados por parto, sendo que isso é uma coisa que pode ser influenciada pelo manejo adotado na instalação. Eu digo isso porque, no nosso caso, como a demanda por fêmeas é muito menor, nós mantemos todos os machos no desmame e retiramos algumas fêmeas. Então, nós temos uma média de filhotes desmamados, 70% machos e 30% fêmeas. Sendo que, se você deixar correr isso normalmente, sem fazer a retirada do excedente de fêmeas, você tem uma média de 50-50. O número de filhotes nascidos por parto e o índice mensal de partos, que seria qual o número total de fêmeas, qual é o número de fêmeas que parem em relação ao número total de fêmeas disponíveis para reprodução. Dessa forma, eu consigo, através de algumas equações, que a gente consegue calcular quantas matrizes serão necessárias para suprir a demanda da instituição. E aí a gente consegue fazer um sistema de produção bem justinho. Aqui, só mostrando para vocês que nós temos umas tabelas que são automatizadas. Então, ela calcula por mês o número de partos em relação ao número total de fêmeas que estão disponíveis para acasalamento, o índice mensal de partos, o número de animais nascidos, a média de animais nascidos por parto, a mortalidade pré-desmama, quantos animais são enviados por eutanásia, e aí a gente tem tudo isso representado em gráfico. Então, a gente consegue avaliar em tempo real, porque conforme o pessoal das aulas de produção vão atualizando esses índices para a gente, vão atualizando essa tabela, vão atualizando, alimentando a tabela, essa aba já calcula todos os índices para a gente. Então, se caso acontecer alguma coisa que, do nada, o canibalismo aumentou,
que é a mortalidade para desmama, ou o número de fêmeas acabou diminuindo, ou o intervalo entre partos ficou mais longo, aí a gente consegue fazer algumas intervenções, e aí a gente mantém o nível de produtividade sempre constante. E aí a gente evita aqueles períodos de alta produção, que é quando você faz a substituição do casal, e de baixa produção, que é quando o casal está ficando mais velho. Então a gente faz um monitoramento contínuo disso e consegue intervir antes que tenha algumas flutuações significativas na produção. E isso se torna importante porque, pensem comigo, existem diferenças significativas quando você trabalha com animais outbred e inbred. Animais outbred, eles têm geralmente um sistema, eles acabam produzindo uma maior quantidade de animais. O número de animais nascidos por parto é maior e consequentemente, o número de animais desmamados por parto acaba sendo maior. Já animais inbred, eles têm um coeficiente de consanguinidade muito alto. Então, a tendência é produzir uma quantidade menor de filhotes. E aí a gente precisa saber qual é o número para cada linhagem. Porque se você trabalha com um organismo geneticamente modificado, um animal que tem alguma manipulação no genoma, ele pode ter uma característica específica em que o período de vida útil dele como reprodutor é menor. Tem alguns animais transgênicos que eles começam a reproduzir mais tardiamente, até porque o desmame tem que ser um pouco mais tardio. Então isso afeta na vida produtiva do animal. Então, assim, é necessário que você entenda que existem diferenças significativas entre as diferentes linhagens e entre as espécies. Aqui, um exemplo só bem básico do que eu quero dizer. Por exemplo, uma linhagem outbred, como o Easter, a gente não pode aplicar um processo de seleção nesses animais. Você não pode por exemplo, identificar que existem, no seu plantel de 50 a 100 fêmeas, existem 10 que têm uma média de desmame de 12 filhotes por parto, e elas vão parir 14 filhotes por parto. E você embutir um critério de seleção que é o quê? Pegar só filhotes dessas fêmeas que produzem o maior número de filhotes por parto e replicar elas como as futuras reprodutoras. Isso não pode ser aplicado numa colônia outbred, porque a ideia é que a gente, quando se olha uma característica de uma linhagem outbred, a ideia é que ela tenha uma distribuição similar à curva de Gauss, ou seja, você encontra animais que desmamem muitos filhotes e animais que desmamem poucos filhotes. E aí você faz o acasalamento entre todos esses aí, o que tem mais com menos, o que tem menos com mais, e aí ou na média, e aí você tem um resultado sempre mediano. Isso mimetiza a distribuição de qualquer característica na população. E isso é importante para alguns estudos. Você não pode embutir. A partir do momento que você manipula alguma coisa, você embute um critério de seleção, como, por exemplo, eu mencionei para vocês, o número de animais desmamados, o número de animais nascidos por parto, você automaticamente piora outra coisa. Às vezes a fêmea ela acaba tendo um porte um pouco menor, porque ela acaba produzindo mais filhotes e tem um desenvolvimento corporal menor. Isso vai afetar em algum tipo de resposta em que o pessoal quer avaliar ganho de peso ou efeito de alguma droga que se deposita no tecido adiposo e necessita de uma colônia outbred para isso. Então você pode interferir nos resultados. E na mesma forma, quando você tem obrigatoriamente que fazer a seleção de um animal que tem uma característica super expressa, como, por exemplo, os SHR, que é uma colônia de ratos inbred, e que tem pressão alta, ou seja, tem a curva de distribuição de pressão alta deslocada para frente, porque ela tem a pressão mais alta, você não pode necessariamente aplicar o mesmo critério de selecionar os animais que produzam mais. Ela tem esse padrão de curva. Então, selecione sempre o que está dentro da média, mesmo que a curva seja deslocada para uma determinada característica. Você tem que respeitar aquilo. Se o animal não produz bem, porque ele tem alguma determinada anomalia genética, se aparecer do nada no meio da sua colônia uma fêmea que produza muito, não selecione ela. Mantenha sempre a média. É sempre, por isso que eu falo, a seleção na contramão do que é adotado normalmente. Faça sempre a seleção mediana. Aqui, nos outbred, você não faz seleção, você usa todo mundo, por pior que seja. Aqui, quando você vai fazer a seleção dos novos casais para fazer a reposição,
você tem que ir na contramão do que é adotado normalmente em sistemas produtivos que visam o aumento da produtividade. Ou seja, você não vai produzir, selecionar animais que são excepcionais em termos de produção. Você vai selecionar sempre os medianos. Assim, você evita drift genéticos, evita a perda de uma determinada característica, considerando que aquele animal tem determinada dificuldade. Se ele tem dificuldade, você tem que respeitar isso nele e não embutir um critério de seleção. Por isso que eu falo, avalie os índices zootécnicos, porque cada tipo de linhagem vai ter uma diferença significativa e vai ter um perfil produtivo diferente. E isso vai ter um impacto muito significativo sobre o sistema de produção. Aqui é só um exemplo de como esses índices nos ajudam no dimensionamento da colônia. Pensem comigo, se a colônia que eu tenho agora não dá conta de suprir a demanda para o próximo semestre, e no meio do ano eu recebo a previsão de uso para o semestre, no final do ano eu recebo a previsão de consumo para o próximo semestre. Então pense comigo, se eu vou começar a fornecer animais no dia 2 de fevereiro de 2025, os animais eu vou entregar normalmente com 8 semanas. Se eu vou entregar esses animais com 8 semanas, eles não nasceram no dia 2 de fevereiro, eles nasceram 52 dias antes, 56 dias antes. Então, eles nasceram no início de dezembro. Para esses animais nascerem no início de dezembro, eu tenho que considerar que toda vez que eu formo um casal, eu tenho em média 26 dias entre juntar o macho e a fêmea e acontecer o primeiro parto. Então, ou seja, eles ficam 5 dias juntos até a fêmea emprenhar e conseguir ter o parto no dia 7 de dezembro. Então, eu tenho que formar um casal no início de novembro. Essa formação do casal, para que eu tenha animais para formar casal, eu tenho que selecionar esses reprodutores. E esses futuros reprodutores, eles são selecionados logo no desmame. Eu tenho que manter esses animais logo após o desmame num ambiente separado, esperar eles envelhecerem até chegar à idade reprodutiva. Então, no dia 25 de setembro, no final de setembro, eu já tenho que saber quais são os animais que eu vou usar para serem os novos reprodutores na colônia que eu vou expandir. E esses animais, eles vão nascer 21 dias antes. Então, eles nasceram no dia 4 de setembro. Então, pensem comigo. Entre a formação do casal e o nascimento dos animais, eu tenho que existe um planejamento de 67 dias em que eu tenho que ficar de olho. E entre o nascimento do novo casal de reprodutores, ou a nova matriz, até a entrega do primeiro animal, no dia 2 de fevereiro, eu tenho um planejamento de 5 meses que eu tenho que respeitar. Então, quando eu converto todos esses índices em números e eu começo a associar isso daí, eu consigo colocar de forma crescente e aí eu consigo fazer o planejamento da minha produção. Por isso é importante fazer o monitoramento desses índices. Então, portanto, pessoal, quando a gente fala em gestão de produção, a gente tem que pensar que a análise da previsão do uso de animais é importante, a tabulação e avaliação dos índices zootécnicos para cada linhagem é obrigatório, você tem que saber. Aí, a partir disso, você consegue calcular o tamanho da colônia e fazer o planejamento de expansão ou diminuição da colônia, sendo que isso é uma coisa dinâmica e você tem que estar de olho no tempo. Aí, por fim, vamos falar da gestão dos insumos. Quando a gente fala de gestão de insumos, a gente tem que conhecer quais são as diferentes áreas, porque cada área usa um insumo diferente. Pensem comigo, o setor de apoio ele vai utilizar alguns materiais que são para limpeza, vai usar os flocos, a cama, que é para preenchimento das caixas. Eu tenho que estar de olho na como que está a manutenção das autoclaves, eu tenho várias coisas que eu tenho que tomar cuidado. A mesma coisa na criação, o uso de ração, o uso de flocos, toda a quantidade de racks que eu tenho, qual que é a manutenção, quanto que eu tenho que fazer a troca de filtros. E para que eu consiga fazer isso, o conhecimento das linhagens é importante. E aí, a partir disso daí, eu consigo estabelecer pontos ou formas de controle e criar metodologias de acompanhamento. Como, por exemplo, aqui a gente usa essa tabelinha. Pode parecer muito simples, em que aqui eu tenho receita 1, 2, 3, 4 e 5. Receita nada mais é do que o tamanho da caixa. E cada receita tem uma gramatura de cama que é colocada. Nós temos uma máquina que pesa. E aí, todo dia eles me entregam essa folha, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, quem foi o operador, qual foi a data de preenchimento.
A partir dessa planilhinha, a partir dessa folha, eu alimento uma planilha. E aí ela me mostra qual dia da semana eu vou colocando tudo, e vejam que, por mês, fazendo acompanhamento adequado, a gente sabe que a gente lava 10.458 caixas. E aí eu sei qual que é o consumo de flocos, o consumo de cama que é utilizado, qual caixa é lavada em maior quantidade, qual caixa que usa a maior quantidade de flocos, qual é o andar, porque o nosso bibliotérico aqui é um bibliotérico vertical, ele é um pouco atípico. Então, os ratos ficam num andar e os camundongos ficam em 2 andares diferentes. Então, assim, eu sei quais são os andares em que está usando a maior quantidade de flocos e quando é o pico de trabalho no mês, porque eu tenho essas distribuições em gráfico. Aí fica fácil eu ter uma forma de predizer o que está acontecendo ao longo do mês e qual é o período mais crítico em que eu tenho que estar de olho nos insumos, ou se vai ter um atraso, ou se vai ter um adiantamento na entrega. Então, a partir disso, eu consigo controlar de forma mais adequada. Então, eu consigo ter uma ideia do fluxo de trabalho e ter poder de predição nas coisas. Isso é importante para a gestão dos insumos, como eu falei antes, porque você pensa, trabalhar com biotério pequeno, você tem mais, isso mais na cabeça. Mas um biotério grande como o nosso, a ideia é colocar isso no papel e avaliar de forma mais efetiva. E aí fazer as compras da forma mais assertiva possível. E aí, aqui só mostrando, quando eu falo conheça suas linhagens, não é que você tem que pegar e olhar um bicho e falar, isso aqui é um rato misto ou isso daqui é um camundongo C57. Não, até porque isso é praticamente impossível conhecer pela cor. Mas a ideia é assim, saber qual que é a curva de crescimento dos animais, qual é o período em que ele fica mais pesado, qual é o período que ele come mais, a partir do momento em quando que ele começa a ter uma estabilidade no consumo de ração. Aqui é a mesma coisa, tem um exemplo das curvas de crescimento para macho e fêmea. Vejam que o dimorfismo sexual tem um impacto significativo nas curvas de crescimento no camundongo suíço. A mesma coisa voltada ao consumo. E aí você pode olhar, você está preocupado com o consumo de um rato que reproduz pra caramba, de um camundongo que reproduz muito, então você nunca vai ter dificuldade, porque ele reproduz facilmente, e ele come pouco. Não, quando você começa a ter no andar 3.000, 4.000 animais, você vai ver que você não vai fazer compra de 2, 3 sacos, você vai fazer compra de caminhão. E aí, quando você não sabe, quando você tem que expandir e não sabe o quanto de ração você tem que comprar, mesmo que você tenha um histórico antes, às vezes o aumento da produção vai ser muito drástico. Então, a ideia é o quê? Faça uma extrapolação. Com base nessas curvas de crescimento e na curva de consumo de ração, calcule a porcentagem do peso vivo que esses animais vão consumir de ração. A partir disso, você consegue calcular quanto tempo o animal vai ficar na instalação e quanto cada animal vai consumir. E aí você consegue extrapolar isso daí e fazer seus cálculos e conseguir dimensionar o quanto de insumo tem que ser comprado. Porque quando você começa a comprar em grande escala assim, a coisa começa a ficar apertada. Então, e isso facilita tudo quando você trabalha com gestão de insumos. Conhecer o que está acontecendo dentro do seu biotério e conhecer quais são as linhagens que você tem em mãos. Aí você consegue, de fato, fazer uma gestão eficiente, tanto de recursos, gestão financeira, gestão de insumos, tudo certinho. Então, pessoal, agradeço o convite de vocês e qualquer dúvida, vou ficar aqui à disposição de vocês para sanar. Marcos, muito obrigada, viu, pela sua apresentação. Bem prática, né? Esclareceu vários pontos que a gente pode ter dúvidas no nosso dia a dia. Lógico que são vários pontos, mas a gente pode ir conversando, né? Durante nas próximas palestras, ou mesmo através de e-mails, a gente pode esclarecendo algumas dúvidas que porventura venham a aparecer, tá bom, pessoal? O objetivo da nossa comissão é exatamente estreitar essa relação, né? Entre os membros da comissão do CRMV junto aos nossos colegas, né, veterinários, zootecnistas, biólogos, todas as outras profissões que estão integrados, estão se dedicando à ciência de animais de laboratório, né? A Lu depois pode até corroborar essa informação. Eu não sei se algum membro tem alguma palavra a dizer, senão eu vou passar para
as perguntas. Lu, o que que você Não, acha? então, na verdade, eu só queria complementar aqui, tá todo mundo aqui Claro. parabenizando o Marcos, e a palestra dele realmente é muito interessante. Eu adoro, viu, Marcos? Parabéns. Eu acho que é isso, mostrar quanto é importante, né, o zootecnista dentro da gestão dos biotérios, que é isso, a gente nem imagina, né, o quanto dentro desse monte de profissionais que trabalham com a gente, como cada um pode apoiar num pedacinho. E eu falei um pouquinho de quanto o veterinário precisa ajudar nos insumos, mas olha a complexidade, né, que o Marcos trouxe do controle aí de insumo das criações, né, e quanto o trabalho em conjunto é importante. Só queria complementar isso. Parabéns aí, Marcos. Obrigado. Muito bom. Eu vou começar lendo. Eu vou aproveitar que o Marco já está aqui, e como é uma pergunta sobre animais inbred, e ela é bem específica, a gente poderia começar com a pergunta da Lilian Dias, que ela diz o seguinte: eu não sei se você está com acesso aí, Marcos, mas eu vou ler para você. É o seguinte: a colônia inbred é a produzida a partir de indivíduos nascidos dentro do nosso biotério? Não entendi muito bem o conceito. Aí você poderia esclarecer para ela, por favor? Sim, quando a gente fala colônia híbrida, na verdade a gente está falando de animais com alta homozigosidade, ou seja, eles são bem similares e são derivados do mesmo casal. Eles são formados a partir de um casal em que por 20 gerações consecutivas são acasalados, é feito acasalamento entre irmãos oriundos do mesmo casal. Então você faz por 20 gerações seguidas, os filhotes daquele casal se selecionam um macho e uma fêmea e acasala irmãos. Faz acasalamento entre irmãos por 20 gerações, e aí você tem o estabelecimento de uma colônia híbrida. Não necessariamente isso pode ser feito no seu biotério, caso exista alguma linhagem que tenha uma característica interessante para aquele experimento que você está fazendo, ou se você está desenvolvendo alguma linhagem diferente. Mas, por exemplo, o C57 é uma linhagem híbrida, e você consegue comprar ele do Jackson, e você não desenvolveu ela no seu biotério. Ela veio de outro lugar, mas naquele lugar ela foi mantida por 20 gerações consecutivas de acasalamento entre parentes, entre irmãos, na verdade. E aí você tem 99,89% do material genético desses animais é similar. Certo, então, quando ela vai comprar o animal, ela já pode comprar o animal inbred e ela vai continuar mantendo, né, como a indicação daquela linhagem, manter como inbred na instalação dela. Isso, você compra um casal, e a partir desse casal você produz dois, e aí você pega os irmãos, gera dois casais e começa a fazer isso daí. Você faz por 20 gerações consecutivas e tem a sua colônia híbrida. E aí, depois disso, você pode dividir, formar fundação, depois expansão, aí é outra questão de manejo. Mas uma colônia híbrida, você pode adquirir ela de fora. Tá, muito obrigada, viu? Eu pus, Cleide, Pois, uma referência até aí nos comentários, uma referência bem básica, e que é a classificação dos animais quanto ao status genético. E eu coloquei, caso né, se a Lilian quiser dar uma olhada também, da denominada exatamente isso, são os animais consanguíneos, né? E aí, Marcos, na verdade a gente mantém, né, os acasalamentos entre os irmãos, né? Quando a gente faz a compra, você pode manter a sua colônia acasalando entre irmãos, né? Sim. O que é o oposto que você faz quando você trabalha com uma colônia outbred, que aí você visa a heterogeneidade. Então, você tem que ter um número maior de casais. Aí você compra 50, 100 casais. E aí, dependendo da quantidade de casal, você estabelece um sistema de rotação de acasalamentos para não acasalar parentes, ou você acaba colocando ou você opta por fazer acasalamento ao acaso, caso você tenha um grande número de casais, acima de 100 pelo menos. nós temos uma mão levantada aqui do Dr. Joel. Olá, Joel, bem-vindo à nossa discussão aqui. Tudo bem? Fique à vontade. Ô, Henrique, a gente consegue liberar o áudio do Joel? Se vocês quiserem, a gente pode. Pode liberar o áudio dele.
Que prazer, Joel, você aqui com a gente. Você vai ajudar já numa outra Obrigado. pergunta que fizeram. Vamos pegar Obrigado, o Joel Luciana. aí. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Cleide. Não, eu só queria agregar valor a essa questão dos animais em brinde, né? É de que é extremamente importante você manter a colônia, mas fazer o controle genético para saber se não houve nenhuma derivação genética nesses acasalamentos, né? Que essas mutações ocorrem. E às vezes a gente passa uma, duas, três, quatro, cinco acasalamentos e aí tem uma derivaçãozinha genética e você começa a ter uma sublinhagem, né? Que é diferente da original. Então é extremamente importante você ter esse controle genético de tempos em tempos. Novamente, aí, parabéns. Eu só consegui chegar agora, né? Mas, pelo visto, foi excelente a apresentação. Parabéns. Obrigada, Joel, aí por complementar. Obrigada, Joel. Ó, vamos aproveitar que o Joel está aqui, Lu, o que que você acha? Joel, ó, você vai ficar aqui conosco? Só confirma aqui, por favor. A gente vai fazer uma pergunta sobre diagnóstico de raiva, se precisa ser NB2. Já te adiantei para saber se você pode ajudar ou a gente deixa para mandar por e-mail, talvez depois. Vamos ver. Não, eu estou por aqui. Eu cheguei. Na realidade, eu estava em consulta, né? E era para ser só pela manhã, mas eu consegui chegar em casa agora. Mas eu estou à disposição. Fico aqui com vocês até terminar. Ah, muito obrigada, então. Então, eu já vou ler a pergunta da Lídia, que é assim, ó, sobre um biotério para diagnóstico de raiva. Está perguntando se precisa ser NB2 e onde encontrar as diretrizes para o biotério NB2. Bom, raiva é classificado como nível 3, né? Da classe 3 de biossegurança, porque é uma doença vírus. A gente sabe a forma de transmissão, né? É por mordedura, transmissão direta, é, mas é um vírus que causa letalidade, né? Normalmente, para fazer diagnóstico de raiva, você pode ter as condições de um NB2, né? Aí seria um biotério, não seria um biotério, seria um laboratório NB2, né? Dependendo da situação, se você for fazer pesquisa com esse vírus, talvez seja NB3, que aí você pode fazer replicação, e aí tem outros riscos envolvidos. É, eu gostaria, eu vou deixar aqui no chat meu endereço eletrônico, aí eu vou pedir para ela me passar essa pergunta, aí eu vou procurar aqui no meus alfarrábicos se eu tenho alguma recomendação de NB2. Mas se for um laboratório NB2 ou um biotério NB2, basicamente você vai ter que ter o controle de acesso de pessoal, né, com paramentação apropriada, procedimento de manejo, vamos dizer, desse antígeno ou animal, se você estiver trabalhando com os animais, e principalmente as barreiras de contenção, né? A nível 2 não precisa tratamento de ar no final, porém, contudo, entretanto, sendo o giro rábico, a gente vai ter que ver essa especificação se ele demanda uma filtração absoluta. Mas descontaminação de todo o material que sair dessa instalação, procedimento de saída de pessoal também com descarte, né, da paramentação, para que ele possa ser esterilizado ou processado da forma mais correta possível. Tá? Eu vou deixar aqui então meu e-mail, aí ela me passa isso, eu respondo assim que eu puder. Perfeito, Joel. Muito obrigada, viu? Já chegou, nós já pegamos você aqui, ó, que sorte que Não, nós e eu ia somos. complementar que a gente pediu para o Joel ajudar, porque é a expertise diária dele, biossegurança. Então, quem tiver qualquer dúvida, e eu até compartilhei, Cleo, um manual do Ministério da Saúde, falando sobre os agentes e os níveis de biossegurança, e ele complementa, e está lá dentro o que o Joel falou, da raiva como o NB3, isso vai depender do risco individual e do risco coletivo, né? E de quais a profilaxia e terapia que a gente tem de cada uma dessas doenças que a gente está trabalhando. Então, eu compartilhei o manual do Ministério da Saúde e compartilhei que na RN 53 do CONSEA, ele até fala quanto é importante a gente se atentar aos níveis de biossegurança com relação aos agentes que a gente está trabalhando dentro do bioctério para ver em qual nível você se enquadra para a confecção, né, para essa segurança do biotério, ok? Um aspecto, se permite, Luciana,
um aspecto importante na relação da biossegurança no Brasil é que a lei de biossegurança só trata de organismos geneticamente modificados. Se não for modificado, né, seja um agente ou seja um animal, né, você não tem lei, né? Tem o bom senso, tem a lei da responsabilidade civil, mas não tem uma lei que se aplique a não geneticamente modificados. No entanto, eu costumo dizer de que os procedimentos para geneticamente modificados, para não geneticamente modificados, são basicamente os mesmos. Não é porque um animal você mudou uma geneticamente, né, você incluiu uma sequência genética, ou fez um knock-in ou um knockout, que ele vai ser mais resistente aos processos de desinfecção, de esterilização ou de contenção. Então, se você não tem vamos dizer assim, uma orientação, um manual que a gente tem vários nacionais que a gente pode seguir, sem pegar a lei da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, ele dá as diretrizes de contenção para a OGM, que também se aplica a não OGMs. Tá? Deixei já meu e-mail chat, aí qualquer pergunta que não possa ser feita aqui, eu vou ter o maior prazer em responder. Joel, muito obrigada, né? Assim, obrigado por ter complementado, porque exatamente a gente tem o CTN-Bio, né? A Comissão Nacional de Biossegurança, mas ela não tem especificação sobre os níveis de biossegurança se não é OGM. Mas obrigada aí, Joel. A gente pode se basear também nisso. Mas hoje é uma dificuldade que eu tenho, inclusive, no meu biotério. Porque se a É, gente trabalha com organismos geneticamente modificados de seres humanos, por exemplo, uhum. qual o nível de biossegurança a gente está categorizado, né? É, Então, a Resolução 18, que republicou a Resolução 2 da CTN-Bio, ela já não classifica mais os agentes biológicos, porque ela só tem, vamos dizer assim, autoridade para falar de organismos geneticamente modificados. Então, aquela planilha, aquela tabela que vinha com a classificação ao final da resolução, ela deixou de aparecer e a própria Comissão Técnica Nacional de Biossegurança reporta à Comissão de Biossegurança do Ministério da Saúde, e a cada 2 anos se refaz essa classificação dos agentes. Teve a última agora, foi em 2019, se eu não me engano. Não, 2019? Não, acho que já tem uma mais Acho que é recente. 2018. Ah, tá. Tem uma mais recente, é porque é de 2 em 2 anos. A primeira, acho que de 2019, por questões políticas de governo, não saiu, e acho que saiu de 2021. E aí parece que agora vai. Acho que a que está em vigor é de 2021. Tá, muito obrigada, viu, Joel? É, isso só enfatiza a importância da gente ter, né, de colaboração aí as nossas comissões internas, né, as comissões internas de biossegurança, assim como várias outras, a de biossegurança no caso de OGM, mas as comissões de biossegurança no caso de não OGMs também, né, onde a gente possa agregar profissionais de outras, né, de outras áreas que possam nos ajudar a nortear essas atividades, né? Bom, eu tenho uma pergunta aqui da Tailine Silva para o Marcos. Ela quer saber como é feita a esterilização da maravalha e ração. A da Maravalha é feita em autoclave. Nós colocamos o material em sacos. Quando chega no prédio, a gente coloca para autoclavar. Porque o CDM, aqui onde eu trabalho, o CDM aqui, além de ser o biotério de criação, ele também serve como um setor de distribuição de material, principalmente maravalha e ração. Então, todo o material fica armazenado aqui, os biotérios setoriais, que é onde tem a experimentação, eles vêm pegar aqui esse material. Então, ao adentrar no prédio, a gente já faz a autoclavagem do material. E a, quando a ração, nós já compramos a ração esterilizada por irradiado. irradiação, irradiada. Só que existem outras marcas de ração que você pode fazer a autoclavagem dela também. Ô, Existem Clécia, eu não duas sei se você quer opções. falar da sua experiência, desculpa te interromper, Marcos, mas assim, é, vocês no CDM trabalham com skid, com os animais imunossuprimidos, Marcos? Vocês têm algum processo diferente para esses animais? Nós temos o NSG aqui. NSG, isso. NSG.
Aí, não, o procedimento acaba sendo o mesmo, só que nós temos um andar aqui que nós mantemos como um SPF. Então, eles são mantidos lá dentro. E aí tem um sistema de controle sanitário mais rigoroso, que aí a gente passa até a ração que já foi esterilizada, já foi irradiada, nós passamos a embalagem de dentro no ácido peracético. Fazemos uma saturação do ambiente com ácido peracético, e aí a gente evita a passagem de contaminação direto para dentro da sala. Então tem uma sala de passagem de material que acaba sendo esterilizada com ácido peracético. Aí a gente aumenta um pouco o controle sanitário. Eu ia complementar que a gente, na verdade, lá na instalação do Einstein, a gente faz a autoclavagem da maravalha direto na caixa, então a gente faz as montagens da caixa. Essas caixas são empilhadas e entram nas autoclaves. E a ração, a gente também usa irradiada, mas para os NSGs a gente tem um processo diferente. Então a gente coloca a ração dentro da caixa e esteriliza também a ração com a caixa já fechada. Então essa caixa entra com a ração e a cama esterilizada já fechada para dentro do biotério. E aí a água, além de esterilizada, ela é acidificada. E eu não sei se a Clê faz isso também, ela também trabalha com NSG, mas para a gente colocar as A experiências. água também aqui é acidificada. Só que aí só fica uma dúvida. Eu não sei se você chegou a fazer algum tipo de avaliação depois da ração por ser autoclavado também. Porque tem porque existem aquelas reações de Maillard causadas pelo aquecimento e tudo mais. Eu não sei se isso pode causar algum tipo de queda significativa na quantidade de vitaminas ou na disponibilidade de Proteína, carboidrato e né? proteína. É. A gente compra a Lab Diet hiperproteica, tem Sim. um, né? Então ela tem. A gente sabe que tem uma perda, mas eu não fiz essa avaliação, tá? Já conto a verdade. Não fiz essa avaliação E pós-autoclavação. a Labdiet, ela tem uma linha que é autoclavável também. A gente chegou a receber uma parte aqui, a gente chegou a fazer um teste. E aí, quando a gente preenche a caixa com a cama, a gente autoclava de novo. Então, como aí a cama acaba sendo disponibilizada para os biotecos setoriais já autoclavada e a cama que é utilizada aqui é autoclavada novamente. Então, fazemos duas autoclavagens, porque anda pelo prédio, o elevador acaba não sendo separado só para isso. Então, a gente autoclava tudo. Na nossa, Lu, tinha perguntado, a gente acabou qualificando o nosso ciclo de ração no saco de tecido. Aí, chegando lá dentro do fluxo, a gente coloca, distribui nas caixas autoclavadas com tampa. Aí a gente deixa lá pequenas porções. Mas a gente está querendo mudar para sacos autoclaváveis mesmo, né? Feitos para isso. Aí, só que aí precisa qualificar novamente. Aí na próxima qualificação a gente vai ver se vai dar certo fazer pequenas porções, porque hoje a gente autoclava porções muito grandes, eu não gosto de, né, não é bom ficar fragmentando, né, fragmentando, não, fazendo as alíquotas ali, dividindo, para não ficar manipulando, né, mas infelizmente é como a gente consegue fazer hoje. Mas assim, dá certo, em relação aos índices, assim, dos NSGs, eu creio que seja bem parecido com o que a gente tem na literatura, assim, em relação à parte nutricional, né, isotécnico, viu, Marcos? Se eu puder contribuir, uma questão com relação à ração e à maravilha irradiada, né, é que, na realidade, eu gosto mais do que fazer esterilização por autoclave, né, o calor úmido de ração e maravilha, porque o processo é sempre mais complicado e mais arriscado de você deixar introduzir um agente indesejável. A minha experiência com os pacotes da ração e da maravilha irradiada é de que geralmente ela vem em duplo saco. Então, esse saco externo, geralmente eu lavo, água e sabão, seco com um pano que já foi esterilizado, né, que foi esterilizado, e na caixa de passagem, né, eu faço a desinfecção com um produto químico, né? A minha experiência era um Virkon e pelo lado de dentro, né, do biotério, já pela área controlada, a gente abria aquele saco externo e só colocava para dentro o saco interno. E nunca tivemos problema de contaminação. Isso é um procedimento que pode ser adotado em pequenos biotérios. Né? Grandes biotérios, como acabei de ver aqui, é impossível você fazer tudo isso com a quantidade de sacos que você tem para introduzir na área. Mas em pequenos biotérios de experimentação ou pequeno biotério de criação,
a caixa de passagem é uma solução para esse caso. Muito bom, obrigada, viu, Joel? A gente tem uma pergunta aqui da Mônica, da Silva Nogueira, ainda para o Marcos. Ela gostaria que você, por favor, voltasse no slide, não sei, se o Henrique pudesse ajudar, só para a gente projetar novamente, sobre o planejamento de acasalamento, que ela ficou com uma dúvida, só que ela não falou exatamente qual dúvida. Aí, Mônica, não sei se você está presente aqui conosco, se você quiser fazer a pergunta diretamente, a gente aguarda. Obrigada, viu? Planejamento de acasalamento. Também. Doutor, o senhor está mutado. O Cleia, não sei se ela ficou com dúvida, se ela gostou do slide. Não sei se ela consegue nos falar, mas ela Tá. queria que voltasse só no. Poderia voltar no Ah, ela falou que slide? perdeu a explicação. Ah, Ah, tá, Ai, sim. desculpa, eu você estava tava no no mudo, mudo é. aqui. Ela falou que perdeu a explicação. Se você puder falar, mas ela achou interessante se você puder repetir. Tá, sem problemas. Ah, esse slide, né? Aqui, a ideia é mostrar que quando a gente pede para fazer para os pesquisadores ou para os usuários de animais, nos entregarem a previsão com uma determinada antecedência, esse aqui é um slide que é mais voltado para conscientização. Porque qual que é a ideia? Quando o pessoal vem pedir para a gente fornecimento de animais com 8 semanas de vida, pensa que 8 vezes 7 são 56 dias. Então, ele tem que ter nascido 2 meses antes. Então, se eu vou entregar animal no dia 2 de fevereiro, que é quando começa a aumentar a demanda aqui da faculdade, a partir do mês de fevereiro, esse animal ele tem que ter nascido em dezembro. Só que para esse animal nascer em dezembro, eu tenho que colocar o macho e a fêmea para acasalamento no começo de novembro. Porque existe mais, baseado nos índices que a gente calcula aqui, vai em torno de, isso para rato Easter, para outras linhagens esse período é maior. Aí existe uma necessidade de 26 dias entre juntar o macho e a fêmea, quando existe a formação do casal, até que aconteça o primeiro nascimento. E considerando que eu vou ter que esses animais eles vão entrar em reprodução com aproximadamente 60 e poucos dias de vida, 56, 60 e poucos dias de vida. Então, antes eles vão ter que ser desmamados 46 dias antes, em setembro. E eles vão ter que nascer no dia 4 de setembro. Então, pensa aqui, do primeiro animal fornecido em 2025, a partir de fevereiro, no dia 2 de fevereiro, eu tenho que já selecionar, saber quais animais que vão ser utilizados como reprodutores, eles vão nascer no dia 4 de setembro. Então, pense, do dia 2 de fevereiro até o nascimento das próximas matrizes e dos machos que vão ser utilizados, existe um planejamento de aproximadamente 5 meses. Só para que aconteça a formação do casal são quase 3, são 2 meses e meio. E um planejamento total até a entrega do animal com 8 semanas são um planejamento de 5 meses. Então, a ideia é, quando eu falo de você avaliar os índices zootécnicos, é conhecer esses períodos. Não esse daqui, que é uma coisa básica, que é uma idade que é solicitada pelo pesquisador, mas saber quanto tempo entre o acasalamento e o primeiro nascimento. Saber quando que esses animais têm que ser desmamados e quando você vai começar a seleção. Sendo que você sabe que esses animais, teoricamente, eles nasceram em setembro. Então, você tem que ficar de olho nessa cadeia de eventos para conseguir dar conta de entregar esses animais no dia 2 de fevereiro, por exemplo. Isso você precisa saber, porque se você tiver que aumentar a colônia, você tem que estar de olho nisso. Ou se você tiver que renovar casal para conseguir entregar os animais em fevereiro, você tem que estar de olho nisso. Essa é a ideia principal desse slide. Conscientizar que a produção é uma coisa que demanda planejamento. E você tem que ficar atento aos prazos durante o planejamento. Então, é mais um slide que mostra a importância de estar atento aos períodos
estar atento ao seu sistema produtivo para poder entregar os animais quando você precisa, que é, de fato, fazer a gestão da produção de forma correta. Obrigada, viu, Marcos? Até a Maria Alice falou assim, que se os casais já estiverem formados, daí pula essa etapa, né? Sim, Sim. porque... Exatamente. E casais não formados, mas animais disponíveis para fazer o acasalamento, que foi também o que você... Mas de qualquer forma você já tem que ter separado esses animais. Sim, esse planejamento já tem que estar E não previamente... adianta, porque nem você separou o animal, mas ele está com 90 dias. Você vai ter nascimento, só que você vai ter um ciclo mais curto de produção. Perfeito. E como é difícil, né, Marcos? Ela fala, já tem os casais, mas como é difícil esse planejamento, né? Você já tem o casal, mas é importante você fazer também essa avaliação de quantos animais estão nascendo, né? E quantos você vai ter lá no fevereiro, mesmo que eles já estejam formados, vai ter que ter uma Sim, previsão, né? tem aí, tanto que até nós conseguimos, pegamos o histórico de uma colônia aqui, da colônia de rato Easter antigo que tem aqui. E aí nós fizemos o levantamento de todos os índices e publicamos um artigo na BMRT. Lá tem uma proposta de como que você faz o cálculo dos índices zootécnicos e como que você aplica isso para fazer o dimensionamento da colônia baseado numa demanda aleatória, numa demanda exemplo. E aí você consegue pegar essas equações e aplicando para qualquer colônia. E aí você consegue quantificar e ter um número certinho de quantos casais você vai precisar para atender uma determinada demanda X que chegar para você. Aí, se alguém quiser, eu posso deixar o link aqui no chat. Aí eles podem ver o artigo, se interessar, podem aplicar na colônia que eles querem interesse. Muito bom. Obrigada, pode colocar assim, faz esse favor, viu, Marcos? Tem mais uma pergunta, só antes da gente entrar para as outras perguntas, que são, eu tentei colocar em blocos, essa mais aplicada a questão na prática da nossa rotina ali, qual o protocolo, o Diego Generoso pergunta, qual o protocolo para esterilizar a caixa e elas saírem secas, a temperatura e o tempo, além dos ciclos de secagem? Dependendo se você achar melhor, a gente pode mandar esses dados por e-mail, mas fica à vontade, Marcos. Não sei se o Marcos Eu acho está... que... Desculpa só, eu Não, perdi fica à vontade. eu perdi a pergunta. Eu estava procurando aqui Não, sem problema, eu faço de novo. eu mandei aqui o link para o trabalho. Ah, sim, claro. Uhum. Qual que é? Desculpa, Cleide, pode fazer de novo. Imagina, não, eu falo de novo, não tem problema. É o protocolo. O Diego Generoso quer saber o protocolo que você usa para esterilizar as gaiolas, né? E ela sai seca. Talvez eu esteja tendo algum problema de umidade. A temperatura e o tempo, além do ciclo de secagem. Aí o que eu propus era, se você quisesse, a gente poderia mandar por e-mail, se você. O Tá. protocolo, né? Porque é um. Não, então, o protocolo em si varia de máquina, é meio complicado isso, mas ele varia um pouco de máquina para máquina, depende da capacidade, da resistência e tudo mais. Mas, de forma geral, a gente autoclava a 121 graus por 20 minutos e tem um protocolo de secagem de 10 minutos. Mas aí depende da capacidade da máquina. Tem aí tamanho, potência da resistência, tem um monte de coisa que vai interferir. Mas a secagem que a gente propõe é de 10 minutos. Geralmente funciona. Só que aí, como eu falei, vai variar um pouco de máquina para máquina. Aí você tem que. Mas o protocolo de 121 graus, 121 graus por 20 minutos é protocolo meio que padrão para isso. Sim, inclusive ele pode ver com o técnico, né, do equipamento dele para fazer esse ajuste, né, até ele ver que a caixa dele está saindo seca, enfim, talvez tenha que Isso. ajustar mesmo, viu, Diego? E às vezes a máquina nem está chegando, às vezes o ciclo fica muito longo porque não está chegando à profundidade de vácuo adequada. Então, às vezes não é nem problema, é só a configuração da máquina. Não só o protocolo em si, mas alguma configuração da máquina que não está bem ajustada. Aí o técnico conhece muito mais o sistema, ele pode fazer esse ajuste. Sim, muito obrigada, viu, Marco? Agora a gente tem aqui um grupo de perguntas, Lu. A gente vai direto, porque é sobre a atuação do médico veterinário, né, nas CEUAS,
Vou começar com a pergunta da Maria, Alice, e assim, eu vou convidar todos da comissão, né, a falar sobre suas experiências, porque talvez sejam questões assim mais sutis, né, que às vezes nem na lei, às vezes tem alguns gaps, né, que faz com que a gente interprete de formas diferentes, e talvez a gente não consiga responder com tanta assertividade, tá, Maria Alice? Mas a gente pode discutir, e a primeira é que ela diz o seguinte: ela entende que o veterinário precisa ver todos os projetos enviados para apreciação da CEUA, mas alguns membros da própria CEUA discordam. Então, ela queria saber onde na lei que poderia refutar essa negativa, né, desses membros da CEUA, né, de que não precisaria passar pelo crivo do veterinário. Até, Clê, você pode me ajudar aí na Claro. resposta, mas assim, na verdade, a lei, o que fala a lei é que precisa ter um membro titular e um membro suplente dentro das CEUAs. Mas não necessariamente precisa, até já é uma pergunta que já fizeram, não necessariamente precisa ser o RT do biotério, né? Então, por isso que até uma das coisas que eu comentei é quanto é importante ter essa comunicação com o veterinário que está lá, né, no comitê de ética. Eu não sei, eu sei que também tem instituições que são muito grandes, mas a lei não diz que nada sobre se pode ou não pode participar, só diz que é obrigatório ter um titular e um suplente, e aí eu acho que, como a gente está, né, nos biotérios, é nossa função entender esses projetos que estão sendo aprovados. E a função do veterinário lá que está aprovando é avaliar esses protocolos se estão em bem-estar para o animal, né? Anestesia, analgesia, principalmente, que a gente fala muito que esse é o específico do veterinário, mas quanto é importante também avaliar se os procedimentos estão adequados. Então, o que eu recomendo é saber quem são os veterinários que estão na comissão de ética, se você não está, e tentar entender, né, dentro dos projetos que estão lá, dentro do biotério que você é o RT, como você pode fazer essa comunicação de problemas. Você concorda, Clem? Sim, Lu, eu estava até pensando na nossa formação, né? Porque toda comissão precisa ter o seu membro veterinário, né? Titular e um suplente, exatamente para contribuir com esse aspecto, né? Da nossa profissão, que pode ajudar, colaborar em vários critérios de bem-estar, por exemplo, anestesia, algumas coisas de manejo. Eu acredito que a comissão como um todo, ela está colaborando em definir melhorar, dar o parecer sobre aquele projeto. Agora, o veterinário olhar todos os projetos, porque lá o que a gente faz é o seguinte, na nossa experiência, a secretária, ela divide os projetos, então ela indica os membros, né, e depois todo mundo lê juntos, e, logicamente, o veterinário está a par de todos os projetos, e mesmo ele não sendo o parecerista, na reunião a gente conversa. Olha, eu não dei o parecer nesse projeto, mas eu vi que e eu geralmente olho essa parte bem relacionada ao bem-estar, não está adequado. Então, nós juntos, então, e geralmente eles acatam o parecer do veterinário nesse aspecto específico, porque não dá para a gente dar parecer em todos os projetos, em todos os aspectos. Então, não sei se eu respondi, Maria Alice, mas realmente também eu não sei se tem uma obrigatoriedade de passar pelo crivo do veterinário formalmente nas comissões de ética. E cada comissão de ética também tem seu regimento interno e funciona de maneiras bem diferentes. Então, eu acho que a gente precisaria analisar caso a caso. Não sei se outras pessoas têm outras experiências, né, na comissão que É, pudesse e contribuir. assim, na verdade, o que eu vejo hoje, tem veterinários também que cuidam de várias instalações, né? E às vezes são vários projetos acontecendo. Então, eu acho que uma maneira de focar é tentar entender o que cada um desses projetos, mas quais são os problemas que você está vendo dentro desses projetos. Então, talvez não precise, não sei, né? Mas dependendo se for, tem 100 projetos acontecendo, não vou conseguir ler os 100 e acompanhar os 100, mas eu estou vendo que esse projeto específico tem uma dificuldade, morre mais animal, né? O animal não está em analgesia adequada, e talvez esse projeto e entender com a comissão de ética o que foi aprovado, né, Clê? Não sei, para ficar mais fácil e objetivo o trabalho do veterinário dentro, né, do biotério e dentro da comissão, né? Essa comunicação, né?
No meu caso é mais fácil, eu falo que é mais fácil porque eu estou numa instituição que não é muito grande e eu estou dentro da comissão de ética, então eu consigo saber o projeto que entrou, o projeto que está sendo avaliado e o projeto que está acontecendo. Mas em casos de instituições grandes, às vezes precisa ter algum indicador que mostre, né, para que caminho que eu vou seguir e o qual que eu vou prestar mais atenção, né? Sim, a gente precisa ter a colaboração dos colegas da comissão, né, em nos indicar, né, e perguntar, olha, esse aspecto aqui, você, né, poderia nos orientar melhor e ter essa conversa, né, porque cada um tem a sua expertise ali dentro, né, às vezes eu não entendo muito né, um protocolo, não sei nada sobre o protocolo, eu vou lá e pergunto o colega se ele sabe, né, e vou atrás da informação. Então, é mais essa comunicação mesmo que você falou, Lu, é bem importante, né, para a gente trabalhar é um objetivo comum ali, né. E acho que até vice-versa, né, Clay, que é isso que você falou, às vezes não dá para o veterinário também avaliar todos os projetos, e aí um projeto passou, gente, acontece, passou, o protocolo de anestesia não era adequado, e talvez o veterinário que está lá, né, avaliando o experimento, possa dar esse feedback, ó, esse projeto não está tão legal, e aí acho que é essa comunicação pro bem de todos, né, bem principalmente do animal. Sim, tem um comentário anônimo, mas essa pessoa gostaria que fosse mais esmiuçado o papel do médico veterinário nas CEUAS. Aí o que eu ia propor, Lu, é a gente tentar ver outras questões sobre o papel do médico veterinário, né, porque a gente falou de gestão aqui e dentro da gestão também está a questão da CEUA, que é um assunto também tem bastante coisa para a gente conversar. E se a gente não conseguir responder ao final, aí a gente pode fazer uma súmula e mandar para ela, porque já tem bem definido, assim, através, né, do papel do RT, né, como nas instituições e também nas RN, já está bem definido o papel do médico veterinário na CILA, mas a gente podia talvez falar de Pode forma fazer mais prática. um próximo tema também, né? Pode ser Sim, o papel do sim. veterinário. E assim, na verdade, em resumo, o papel do veterinário é avaliar os protocolos, né? Avaliar o protocolo de anestesia, de analgesia, avaliar se o procedimento. Então, por exemplo, vou fazer uma injeção retroorbital de 1 ml. A função do veterinário é dizer que aquilo não é adequado, né? Mas a gente pode fazer, sim, concordo, Cleo, um tópico de esmiuçar, né? As funções do veterinário nas diferentes partes da ciência de animais de laboratório. Acho que vai ser bem interessante também. Sim, ainda nesse assunto, né, o César Garcia perguntou como o CRNV avalia a necessidade do responsável técnico de biotério em participar da respectiva CEUA, que é uma pergunta assim bem... Nossa, e foi o que eu falei, né? Não Aham. necessariamente o RT tem que ser o membro do comitê de ética. Tem um comitê que eu participei, né, a semana passada, e aí, na verdade, o RT era convidado. Eu achei bem legal isso. Então, ele não era o membro, mas ele era convidado para participar das reuniões. Então, talvez possa ser uma iniciativa, né? Aí são sugestões, gente, mas assim, uma iniciativa dos RTs de, eu gostaria de participar, mas aí tem que ver, a gente já tem 30 mil coisas para fazer, se eu vou conseguir participar de todas as reuniões. Mas acho que pode ser uma alternativa para o RT também entender lá, né, antes de começar o projeto, o que está acontecendo lá nas avaliações dos projetos que vão estar dentro do biotério dele. Mas aí seria uma participação, e por exemplo, essa comissão que me convidaram, o RT era convidado, ele queria participar para entender o que ia acontecer dentro do biotério dele. Eu achei bem legal essa proposta também. Sim, e aí os dois podem se conversar, né? Não necessariamente participar, mas trocar uma ideia. Ó, será que a gente está falando a mesma língua, né? Porque está passando pelo seu crivo aí como veterinário na comissão e está chegando para mim como, né, na responsabilidade técnica, que eu tenho também que acompanhar os animais, né? Então, essa conversa é bem importante, né? A gente procurar alinhar de acordo com as normas, a legislação que a gente tem. Deixa eu ver mais uma aqui, só um minuto. Eu vi, Clay, que entrou uma aqui, já vou até te ajudar, hein, que fala assim, a presidência da CEUA é obrigatória ser do médico veterinário? E aí seria a coordenação, né? O coordenador não precisa ser o médico veterinário, gente. Não tem, também isso não tem na lei, se o coordenador é o médico veterinário, é o biólogo, é médico. Então, por exemplo, na nossa comissão do Einstein é um biólogo, que é o nosso coordenador. Da USP, eu sei que é um veterinário, eu não sei na Unifesp, Marcos quem é o coordenador. Não sei, aí, se Cleice quiser fazer a sua experiência também, O mas nosso não. é sempre um docente da Faculdade de Medicina.
E não é veterinário, né, Clê? Não, eu nem tem Uhum. medicina veterinária aqui, né? Mas é Então, um docente com experiência em modelo animal, né? Que já trabalha há um tempo e tem interesse, enfim. No nosso caso aqui, tanto a coordenadora, a presidente quanto a vice-presidente não são veterinários. Elas são docentes aqui da faculdade. é isso. E aí o Marcos também está numa instituição de saúde humana, a Cleide também, então é isso. A gente tem outros profissionais da área da saúde que também podem ser é, presidentes ou coordenadores da SEUA. E aí, o Henrique, eu não sei se você consegue ajudar o Francisco, mas ele pergunta assim, em caso de locais que estejam irregulares quanto a RT e registro no CRMV, como que ele faz a denúncia? E acho que a gente pode, de repente, dar os canais do CRMV para isso, né? A gente até está criando a nossa comissão e pode ser também temas futuros de como o CRMV vai ajudar aí também, né, na avaliação, fiscalização, não sei se é exatamente essa palavra que a gente pode usar, mas como o CRMV pode ajudar aí para os profissionais dos biotérios também, né, os veterinários dos biotérios. Né, Clem? O pessoal está participando aqui, mostrando, informando, né, a realidade de cada instituição. Obrigada, viu, pessoal, pelas adições aí, pela colaboração. E o pessoal vai lendo, às vezes mesmo que a gente não lê, o pessoal né, que está participando vai lendo e vai aprendendo também, vai se informando. Agora, sobre a questão da SEUA e o papel do médico veterinário, assim, pelo menos na minha lista aqui, não temos mais perguntas. Mas tem uma pergunta específica aqui de monitoramento sanitário, né? O Gabriel Silva, ele pergunta se a gente possui, né, a gente como gestores das instalações animais, um painel de monitoramento sanitário dos animais ou seguem o FELASA? Se vocês quiserem falar a experiência de Ah, vocês. eu sigo o Felasa, faço avaliação, eu sei que é caro, né, esses testes, então a gente faz in-house avaliação parasitológica, isso mais constante, e se negativa a gente sabe, a gente acredita que está controlado, e a gente faz cada 6 meses a avaliação da Felasa completa, cada 6 meses na nossa instalação com sentinelas. Eu acho que Quer falar? FELASA é o padrão, né, que o É o pessoal padrão, acho que segue, sim. sim. Não sei se você sabe, Marcos, na Unifesp, como é que Aqui, é. aqui nós fazemos mais constantemente a avaliação parasitológica. E aí, essa parte do monitoramento sanitário de vírus, isso daí, para a gente já é mais complicado por conta dos recursos. Então, é muito esporádico, não tem uma periodicidade. Só quando vê que tem alguma coisa que não está muito certa aí, a gente tenta ver, mas caso E aí a contrário, avaliação clínica, né, Marcos? É, não é É, divertido. Sim, porque é muito Luciana, caro, né? oi, Joel. Luciana, Joel, só para, como a gente não sabe qual é o público que está presente, o conhecimento em relação a isso, você podia explicar um pouco quando você fala de sentinelas? Perfeito, Joel. Não, é ajudando aí, que a gente fala sentinela. No nosso caso, o sentinela é um camundongo, que durante as trocas, né, é uma caixa da RAC, que é o que os camundongos sempre vão receber a cama suja. Então, um pouquinho da maravilha de todas as caixas que a gente trocou, a gente coloca numa caixa que só está autoclavada e não tem maravilha. Então, a gente tem, todo dia de troca, a gente leva uma caixa que só está autoclavada, sem maravilha, e aí durante a troca a gente vai pondo um pouquinho da cama de cada uma das caixas que estão sendo trocadas até ficar com uma quantidade de maravilha e coloco os animais, os sentinelas. Esses sentinelas, a gente normalmente deixa 4 por caixa, né, em cada rack, e aí a gente seleciona quais serão enviados para controle sanitário, para fazer a checagem. Normalmente eles têm que ficar pelo menos, a gente deixa pelo menos 2 meses, acho que é isso, mas tem uma normativa na Felasa de quanto tempo precisa também ficar em contato com a cama suja. E aí ele é o sentinela porque ele é o animal que provavelmente vai receber um pouquinho do que todo mundo tem, né? Então a gente consegue. Aí quando vem o resultado, por exemplo, tá positivo para norovírus. A gente não vai saber exatamente qual é a caixa, mas a gente sabe que aquela hack é positiva para norovírus. E aí sim a gente vai avaliar se a gente vai fazer o controle individual ou não. No nosso caso, se dá cifácia, por exemplo,
que para a gente é muito ruim, aí a gente faz o controle individual dos animais das caixas e, na verdade, a gente faz uma seleção de quais caixas a gente vai pegar e de quais linhagens daquela rack para fazer a fita gomada, que a gente faz aperta uma fita, um durex no ânus e cola numa lâmina e vê se acha o ovo da cifácea. Então, esse é um exemplo de como fazer o controle individual, mas a sentinela dá o parâmetro do seu biotério como um todo. Você faz assim, Clay? Não, Lula, a gente não usa sentinela, eu mando direto os animais já, eu separo alguns de cada linhagem e mando, a gente tem muitas linhagens, porém poucos animais de cada linhagem. E a gente acha melhor mandar os próprios animais mesmo de algumas idades diferentes, mais velhos ou mais jovens, machos e fêmeas, de acordo também com o budget, o dinheirinho que tem. Se tem mais, a gente manda mais, se tem menos, a gente manda o que dá para mandar, na verdade, para ter um panorama, né, geral, assim, de cada linhagem, o que que eles estão apresentando de vírus, bactéria, e protozoário, e etc. E manda o animal vivo, já eles já tiram sangue, já fazem tudo lá. É um outro fator importante nessa seleção dos animais a serem encaminhados, né, para o controle, é saber qual é o percentual de probabilidade de você encontrar um agente patogênico. Então, se você tem uma grande quantidade, ou seja, um biotério convencional que você sabe que vai possível diagnosticar esse agente, um número muito reduzido de animais já é o suficiente. Mas quando você tem um biotério SPF, com todos os padrões sanitários acomodados, você tem que ter um número maior de animais para o controle para que você possa detectar esse percentual que seria muito baixo, né? Para te dar mais garantia de que realmente você está exercendo aquele controle conforme a FELASA recomenda. Muito bom, Joel. Inclusive, no próprio manual que você compartilhou, né, Joel, a publicação da FELASA, e ela fala exatamente isso, de qual que é o percentual que você precisa avaliar de animais para chegar aí numa eficácia, né, de diagnóstico. Então, bem importante isso. Vamos para mais uma perguntinha aqui da Lilian Dias. Ela pergunta sobre a ração para as fêmeas prenhas e lactantes. Deve ser diferente da ração dos demais indivíduos. Bem interessante essa pergunta, que é bastante recorrente também. Ou, se for a mesma ração, deve ser fornecido algum suplemento para essas camundongas? Trabalhamos aqui com camundongos albinos suíços. Não sei se o Marcos tem alguma experiência na suplementação, enfim. Então, nós utilizamos a mesma ração aqui para todo mundo. Teoricamente, ela chega no nível próximo do necessário, só que no caso de uma fêmea lactante, existe uma demanda maior, só que nós não fornecemos. A única coisa que nós temos aqui é uma ração da Roster, que tem uma quantidade maior de energia, mas são para linhagens que são mais derrubadinhas, que elas são mais sensíveis, tudo, e passam a não comer a quantidade adequada. Aí, como a ração tem um aporte de gordura maior, ela come uma menor quantidade e gera uma quantidade maior de energia. Mas é só para casos bem específicos. A ração utilizada normalmente é a mesma para todas as categorias. A minha experiência também é parecida com a do Marcos. Eu acredito que seja a realidade na maioria, né, dos biotérios aqui do Brasil, talvez em outras instituições no exterior, não tive a oportunidade de conhecer, mas a gente vê, né, que tem algumas rações específicas para a fase de desenvolvimento do animal. Nós recebemos o pessoal da Lab Diet aqui, da Matriz, acho que foi em 2022, 2022. Tem ração para tudo quanto é tipo de coisa. Qualquer categoria, você pode pedir para manipular a sua. Só que aí a dificuldade está em importar, porque não tem nada passado no mapa ainda. Acho que tinha aquela que a Luciana deve usar era aquela mais geral, e acho que ele deve ter conseguido colocar mais uma só. Mas ele tinha uma certa dificuldade de colocar as rações no mercado brasileiro, passar a documentação e a papelada toda. Mas lá fora do país você consegue pedir para manipular a sua. É bem diferente. E essa é a dificuldade aqui, é de conseguir essas rações diferenciadas mesmo, né, Marcos? E na verdade, de quanto é viável também, né? Daí você teria que ter divisões de sala. Eu imagino quanto seria um complicador, né, de dividir para quem você vai dar esse tipo de ração. Então a gente acaba usando do básico porque é mais fácil também, né?
Não, sem dúvida. É. Fora que e para a gente, nós que como instituição pública, existe uma limitação muito grande, que é o preço. Você tem uma limitação muito grande do que você pode pegar. Então, fica difícil. Eu tenho mais duas perguntinhas para a gente concluir. O Vinícius Gabriel Barbosa, ele pergunta em relação ao controle ambiental do biotério, como exposição de placas, suaves, etc. Perguntou se vocês realizam algo a mais e de quanto em quanto tempo vocês realizam essa checagem. Eu posso responder isso. Eu gosto bastante de fazer o controle ambiental. A gente faz o microbiológico, né? Então, para avaliar bactérias, a gente chama de microbioma ambiental, passos suaves. Pode passar na caixa, na saída do motor lá, que eu esqueci, da rack, pode passar na exaustão O do filtro, né? ar-condicionado, né? No filtro, isso. E a gente já mandou, mas assim, hoje eu não sei se todo mundo tem essa mesma percepção, mas hoje para bactérias isso é viável, a gente consegue fazer. Para vírus, a maioria dos testes são sorológicos. Então a gente precisa ter os animais. Se existisse o maior número de PCRs virológicos, a gente conseguiria fazer também para vírus com o swab ambiental. Mas o swabs, ele é muito bom para a parte de microbiológico. Concorda, E Clem? tá, sim, na verdade, lá no nosso biotério, a gente não faz esse controle ambiental, tá? A gente faz só dos animais e em uma frequência que varia muito. Deixa eu só voltar para a pergunta aqui da Vanessa, que tem a ver com a outra. Ela perguntou se alguém aqui já usou a troca de sentinela, trocou, né? Fez a troca de sentinela pelo envio de SUAB, o Sentinel SUAB VRL. Não sei se é uma marca, se vocês já Eu não usaram. conheço, mas já Não. gostei. Vou procurar saber se a Vanessa tiver experiência para dizer se ela realmente consegue avaliar tudo. Parasita, se tiver, né, os testes, é isso, se tiver PCR, para a grande maioria dos agentes, é possível fazer, sim, com SUAB. Mas eu preciso entender quais os laboratórios hoje no Brasil, ou se precisa isso mandar para fora. Charles River provavelmente consegue fazer. Se você pegar o SUAB e mandar, eles têm todos os testes padronizados para PCR. Talvez você entrar em contato com as instituições que prestam esse serviço, né, Lu, de monitoramento sanitário, eles podem dar algumas dicas e talvez propor algumas condições especiais para o biotério, né, de acordo com a realidade de cada biotério. Porque também não dá para a gente fazer tudo, né, todos do mesmo jeito. Então, a gente tem que fazer o que tiver ao nosso alcance, né, procurar melhorar, claro, sempre, mas eu acho que eles podem ajudar, viu, Vanessa e Vinícius. Deixa eu só ver aqui, senão a gente concluiu. Só um segundinho. Segundinho. Só tem mais uma, mas é um comentário, acho que da Vanessa, falando que ela entendeu que pelo Conceia não tem conflito se o coordenador for o RT do biotério, e hoje eu mesma sou coordenadora e RT do biotério dentro do Conceia, então não há conflito não. Não sei se você também, Clê, hoje responde como RT, coordenador, mas pelo menos no cadastro que a gente tem, não há esse conflito. Acho que era essa a pergunta. Não, lá são pessoas diferentes, né? Eu sou só membro da SEUA e sou RT de um dos biotérios que a SEUA atende, né? Então, mas eu não sei Mas se tem algum. eu não, Acho eu que não não tem nenhum problema. recomendo ser coordenador do SEUA também, porque aí sim é muito conflito, né? Ser coordenador do SEUA, aprova projeto, é RT, é Uhum. coordenador do biotério, talvez isso possa ter conflitos de interesses, porque por estar envolvido. Mas eu sou membro, hoje estou como membro do SEUA também. Deixa eu só ver aqui. Bom, Lu, eu acho que Foi findamos muito bom, um aqui. monte de perguntas, adorei. E aí, não impede do pessoal mandar e-mail para o CRMV, né? Depois o Henrique vai colocar de novo aqui, por favor, o nosso endereço e a gente vai responder na medida que forem aparecendo as dúvidas, né? Porque às vezes agora não surge, mas depois na rotina de vocês pode surgir. Então, eu gostaria de agradecer muito a Luciana Sintra, o Marcos Antônio Maioli pela disponibilidade, compartilhar com a gente.
todo o conhecimento de vocês, a experiência, eu acho que foi bem produtivo e a gente se encontra na próxima, né, Lu? Se você quiser fechar, se tiver mais alguém aí, muito Não, só obrigada, pessoal. agradecer. Bom, Clay, obrigada aí pela apresentação. Gente, agradecer a presença de todos, agradecer a comissão e o CRMV, que proporcionou aí o evento, e a gente volta com novidades no segundo semestre, agora que a gente não tem mais palestras nesse primeiro semestre. Mas se vocês quiserem também depois mandar temas, a gente também está disponível, né, Cleide, Marcos, para ajudar nos temas que forem de maior interesse aí também. Sim, pode mandar lá. A gente ouve e responde. Obrigada, gente. Obrigada, Marcos. Obrigada, Cleide. Eu que agradeço. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Joel. Obrigada pela ajuda Tchau, aí nas Joel. respostas. Super participação especial, Joel. É nada, estou à disposição. Obrigada. Agora eu estou meio aposentado, meio avô, então a hora que vocês precisarem, Que quer legal. contar comigo. Que coisa boa, meia-noite eu te mando um silêncio. Meia-noite eu estou começando a trabalhar. Ó, tá vendo? Adivinhei. Gente, obrigada. Obrigada, tchau, gente. Tchau, tchau.